Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o tricolor pode ter um aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa? Esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem, então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas. São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora fechar esse vídeo para te explicar que o São Paulo terá um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais com a eliminação nas quartas de final da Libertadores na noite dessa quinta-feira, com o Morumbi diante de mais de 54 mil pessoas. O São Paulo perdeu de novo para a LDU, time de qualidade bem discutível. O único gol da partida marcado numa falha incrível do Bobadilla, que relativamente sozinho acabou cabeceando, favorecendo o Medina, que avançou para marcar na saída do Rafael. São Paulo perdeu outro caminhão de chances de gols, como já havia acontecido em Quito, embora tenha jogado melhor no Equador do que no Morumbi. Verdade é que o São Paulo acabou se perdendo, especialmente depois da desvantagem. Jogadores equatorianos fizeram muita cera, o árbitro também foi conivente, e o São Paulo acabou por merecer a eliminação, mesmo tendo jogado muito bem no Equador, placar agregado de 3-0 para a LDU, que já havia eliminado nas oitavas de final outro time brasileiro, o Botafogo. Nas semifinais, mais um brasileiro, agora a vez é do Palmeiras, onde o buraco me parece mais embaixo. Por que o São Paulo perde 20 milhões de reais? A passagem para as semifinais assegura 13 milhões de reais de prêmio da Conmebol. Além dessa grana, o São Paulo calcula 7 milhões de reais de bilheteria líquida numa semifinal, se tivesse passado, confronto contra o Palmeiras, gigante, enorme, de muita expectativa. Pois bem, quero registrar que nessa quinta-feira, diante de 54 mil pessoas, o São Paulo conseguiu uma renda bruta de 8 milhões de reais, estimativa de ter ficado com mais ou menos 5 a 5 milhões e meio de reais. Só para completar, registrar também que a partir de agora, resta ao São Paulo apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, onde vai precisar terminar entre os 6 primeiros para sonhar com classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Nesse momento, o São Paulo é o 7º. São 35 pontos conquistados, 2 a menos do que o Bahia, mas com um jogo a mais do que o tricolor da Bahia. A última sobre o São Paulo. Hernan Crespo fez 4 partidas no lugar do Zubeldia na Libertadores da América. 2 empates contra o Atlético Nacional e classificação. Preciso contar ainda que nas imediações do Morumbi, logo depois da partida, já pudemos ver pichações, como fazendo referência ao time pipoqueiro, fora Belmonte e fora Casares. O que você pensa sobre a eliminação do São Paulo? Quem são os principais culpados? Acho que o departamento de futebol tem muita culpa nisso, por montar um elenco caro, mas que não conseguiu estar bem saudável para os jogos mais importantes. Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Caleri custam juntos 6 milhões de reais por mês.
e eles não conseguiram estar à disposição. O Lucas entrou na reta final da partida sem conseguir fazer grande diferença. Uso o espaço para comentar. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais 2 saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de 2 atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no Sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida. Atleta que é titular absoluto do time Sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses 2 jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.